Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia, DBA SQL Server, e no vídeo de hoje eu vou trazer dicas de desenvolvimento dentro do SQL Server. Antes da gente começar, se você tem interesse em receber dicas técnicas exclusivas semanalmente, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o meu blog. Inscreva-se lá e eu te mando no seu e-mail semanalmente. Particularmente, eu gosto muito dessa parte de desenvolver dentro do SQL Server. É praticamente um trabalho ali de programação, como um programador. A linguagem utilizada dentro do banco de dados é o TSQL. Na verdade, é uma adaptação do SQL, que é a linguagem utilizada de forma universal dentro dos bancos de dados. E aí a Microsoft fez algumas modificações ali, ajustou alguns padrões, alguns parâmetros, e transformou a linguagem dentro do banco de dados no TSQL. Você pode criar variáveis, fazer comparações, criar loops. É bem amplo mesmo, como se você estivesse trabalhando como programador. Quando nós pensamos em uma procedure, por exemplo, você pode dentro dela fazer alterações em dados, exclusões de dados, fazer algumas comparações, chamar inclusive outros objetos dentro dela. Uma proc pode ter 10 linhas, 100 linhas, 1000 linhas. Você pode fazer o que você precisar dentro da procedure. Mas lembre-se, quando a gente fala de desenvolvimento dentro do banco de dados SQL, deve ser levado em consideração o processamento, onde os dados serão processados. Vou dar um exemplo aqui para você. Digamos que você desenvolva uma procedure que vai executar uma dezena de regras dentro dela, manipular dados, fazer alterações, exclusões, e no final vai dar um retorno para a aplicação. Quando você executa esse procedimento, como é uma procedure, toda a regra, todo o procedimento a ser tratado, de tratar os dados, todo o procedimento de manipulação dos dados é processado dentro do banco de dados, ou seja, o consumo de CPU, o consumo em si de recursos para executar essa procedure é computado lá no servidor onde está o banco de dados. Quando você tem essas regras divididas, diluídas dentro da aplicação, ou seja, a aplicação simplesmente consulta os dados e traz as informações para dentro do sistema, e dentro do sistema ele faz as regras, calcula, faz comparação, exclui dados, altera dados e depois exibe uma mensagem para o usuário finalizando o procedimento. Nesse segundo ponto, todo o processamento ele é diluído, ele é dividido nas máquinas que executam a aplicação, porque não está executando no background, ou seja, não está executando no banco de dados, está executando na parte de sistemas que estão instalados nas máquinas dos usuários. Vamos imaginar aqui que ao executar uma procedure, ela consuma 1% da CPU. Se nós estivermos executando 100 vezes essa procedure, que é algo comum, por exemplo, uma aplicação ter 100 usuários utilizando a mesma rotina, o consumo de CPU total do banco de dados vai ser de 100%. Como é uma procedure, todo o processamento está sendo feito no banco de dados, ou seja, o meu ambiente de banco de dados vai estar com um gargalo de CPU, vai estar com a CPU totalmente tomada pelas execuções dessas procedures. Ao passo que, se a regra estivesse dentro da aplicação e não no banco de dados, não dentro da proc, o sistema estivesse apenas consultando o banco e executando tudo dentro da aplicação, como a gente falou anteriormente, como eu falei anteriormente, esse processamento de 1% de consumo estaria diluído entre todas as máquinas desses 100 usuários que estão executando o procedimento. Então existe uma grande diferença e você precisa pensar bem em qual estratégia você vai utilizar para fazer o desenvolvimento aí dentro do banco de dados, ou se você deve jogar essa regra para dentro da aplicação. Antes de iniciarmos então, eu preciso explicar aqui para você alguns conceitos básicos que vão nos dar base para os desenvolvimentos que nós vamos fazer aqui. Existem 4 comandos DML, que são os comandos de manipulação de dados. É o select, o insert, o update e o delete. O que o select faz? O select nada mais é do que selecionar os dados, ou seja, você quer buscar os dados, as informações que estão guardadas dentro do banco de dados para exibir, seja para um sistema, para um relatório. Então você utiliza o select. O insert, ele é utilizado para inserir dados numa tabela, que vão ser armazenados dentro do banco de dados. O update é para você poder alterar alguma informação que você já inseriu no banco. Então, digamos que você inseriu uma informação, um cadastro de produto,
e você precisa alterar uma coluna desse cadastro do produto. Por exemplo, a descrição dele. Você precisa fazer uma correção porque ao cadastrar digitou errado. Nesse ponto é executado um update, uma alteração, uma atualização da informação. E o delete, que é o que faz a exclusão dos dados, ou seja, quando você não quer mais que aquela informação esteja dentro do seu banco de dados, você pode excluir, é através desse comando delete que você faz isso. Os comandos são bem simples e bem fáceis de serem utilizados. Acompanhe aqui comigo no vídeo. Vamos botar a mão na massa agora e partir aqui para a sintaxe desses comandos. Conhecendo um pouco o ambiente que nós estamos trabalhando aqui agora, eu estou conectado na minha base local, chamada sistema_pdv, e nós vamos fazer os exemplos baseados na tabela TB produto. Então, iniciando aqui pela parte do select, a sintaxe é bem simples. Seria select asterisco from TB produto. Seleciono e executo F5. Ele vai me retornar todos os dados que eu tenho, todas as colunas e todos os dados que eu tenho dentro da minha tabela TB produto. Alguns detalhes aqui que vale o destaque, vale ressaltar. Quando a gente está falando aqui do asterisco, a gente está dizendo para o SQL Server que nós queremos que ele retorne todas as colunas da tabela. Então, você pode fazer alteração aqui, por exemplo, eu quero retornar apenas a descrição e o valor. Ao executar, ele vai me retornar somente essas duas colunas de todas as linhas. Mas digamos que eu não quero todas as linhas, eu quero tudo que for abaixo de R$4, que o valor seja abaixo de R$4. Eu posso acrescentar aqui então a cláusula where, ou seja, onde o valor seja menor do que 4. Ao executar, ele vai fazer o filtro para mim. Então, como vocês podem ver, é bem simples e você pode fazer várias coisas aqui que vão te ajudar a retornar exatamente aquela informação que você precisa. Basicamente, então, nós temos o comando select, temos a lista de colunas que você deseja retornar. Você pode passar o nome delas aqui, das que você precisa, ou um asterisco, ele vai te retornar todos. From, ou seja, de onde você quer que retorne, no caso aqui a nossa tabela TB produto, e where, que é a condição, onde determinado campo seja menor que algum valor, ou determinado campo seja igual a um outro valor, enfim, de acordo com o que você precisar. Esse é o select. O comando de insert é para inserir um produto, por exemplo, nessa tabela. Se nós fizermos aqui um select asterisco from tabela, nós temos todas as colunas aqui para fazer o insert nela. Então o comando também é bem simples. Insert into TB produto, ou seja, insira na tabela TB produto os valores. Então o código aqui, eu preciso pegar qual que é o maior código da tabela. Então eu vou deixar assim, depois a gente confere. A descrição, como é um texto, eu preciso pôr entre aspas simples. Então vai ser o produto teste, sempre separado por vírgula, né? Cada coluna vai ser o que está após uma vírgula. O valor dele vai ser 10, que vai um valor fictício, e ele vai ter uma unidade. Então vamos confirmar aqui qual que é o maior código de produto que eu tenho hoje. Então o maior código do produto é o 5. Esse aqui vai ser o 6. Lembrando, pessoal, que esse jogo de ID, de você pegar o maior, de você saber qual que é o próximo, geralmente a aplicação faz, tá? Então não se preocupe com isso. Ou então você coloca o campo como identity dentro do banco de dados, que ele vai ter um alto incremento automático. Mas isso já é um pouco mais lá para frente, nós não vamos ver isso agora. Então, essa é a sintaxe do insert. Eu estou inserindo na tabela TB produto os valores, e aí eu passei a lista aqui na frente, sempre na sequência que as colunas estão aqui embaixo, e aí separado por vírgulas. O que é texto tem que ser dentro da aspa simples, e o que é numérico não precisa. Então, ao executar, e aí ao fazer o select novamente, esse produto aqui foi inserido corretamente. Mas digamos que eu coloquei a descrição dele errado e eu precisei alterar essa descrição. Então nós vamos aqui para o nosso comando de update, que seria update
TB produto, atualize a tabela TB produto, set descrição igual a produto teste correto. Se eu executar simplesmente esse comando, o que ele vai fazer? Ele vai alterar todos os registros da tabela TB produto para essa descrição, mas não é isso que a gente quer. A gente quer alterar apenas desse produto que a gente acabou de inserir, o produto teste. Então, a gente precisa colocar uma condição que permita identificar que esse registro aqui é o que a gente quer alterar. Então, eu vou colocar aqui um where code produto é igual a 6. Então, a sintaxe é: atualize na tabela TB produto, jogando na coluna descrição esse novo valor, onde o código do produto é igual a 6. Eu poderia também, se fosse necessário, fazer a atualização em mais de uma coluna. Então, eu poderia pôr uma vírgula aqui, por exemplo, valor não é mais 10 o valor, agora é 9, igual a 9. Então, ele vai para o produto 6, alterar a descrição para este cara e o valor para este valor. Eu vou executar então esse comando aqui. Ele fez uma alteração para nós. Se eu executar aqui novamente, o select, a gente já pode ver a alteração aqui. Então, ele alterou a descrição e alterou o valor. Mas, como a gente fez esse produto ser inserido apenas como validação, apenas para fazer um teste, aqui uma demonstração, eu não quero que ele permaneça na minha base de dados. Então, eu vou fazer um delete. Vou executar o comando aqui para excluir ele da minha tabela. Seria delete from tb produto where code produto é igual a 6. Se eu executar apenas isso daqui, ele vai deletar tudo que tem na tabela. Muito cuidado, porque isso às vezes acaba acontecendo, mas não pode fazer dessa forma, porque isso daí vai apagar todos os dados da tabela. Então, muita atenção antes de rodar o delete para não acabar ocasionando algum problema mais grave. Então, se eu rodar esse cara apenas, ele vai deletar tudo, mas o que a gente quer aqui é deletar apenas o produto 6. Então, eu estou dizendo delete da tabela TB produto, onde o código do produto é igual a 6. Ao executar, fazer o select novamente, pronto. Ele já sumiu aqui da nossa tabela. Então, esses são os 4 comandos básicos aí de manipulação de dados: o select para visualizar, o insert para inserir, o update para atualizar e o delete para excluir. Tudo que você fizer praticamente dentro do banco de dados vai utilizar ao menos um desses 4 comandos que nós acabamos de ver. Existem também os comandos DDL, que são os comandos utilizados para que você possa manipular e ajustar as estruturas dos objetos dentro do banco de dados SQL Server. São eles create, alter e drop. O create você vai utilizar para criar uma view, uma procedure, ou uma trigger, ou uma function. O alter vai ser utilizado para que você possa alterar esses objetos uma vez que eles já estão dentro do seu banco e você precisa fazer ou um ajuste ou acrescentar alguma coisa. E o drop é para fazer a exclusão, ou seja, retirar de vez esses objetos de dentro do seu banco de dados. Seguindo então para os comandos DDL, ou seja, os de manipulação de objetos dentro do banco de dados, nós temos aqui os 3, create, alter e drop. Eles são utilizados para fazer a criação, alteração e exclusão de objetos dentro do banco de dados. A sintaxe também é bem simples. No exemplo aqui nós vamos fazer a criação de uma view. Então seria o seguinte: create view, vou dar um nome aqui para a nossa view, lista produtos as select asterisco from tb produto where valor é menor do que 5. Se eu executar apenas esse select, ele vai me retornar esses dados abaixo. Por que a gente faz uma criação de uma view? Para que todas as vezes que a gente precisar retornar esses valores, nós não precisemos fazer essa condição, por exemplo. Então, é como se esse comando ele ficasse salvo dentro desse objeto view.
e aí a gente faz um select na própria view para que retorne os dados que a gente quer. E aí a sintaxe de criação é essa, bem simplesinha. Eu vou dar um create e aí eu vou colocar qual que é o objeto que eu estou criando, se ela é uma view, se é uma proc, se é uma trigger, se é uma tabela, se ela é uma trigger de logon, alguma coisa nesse sentido. Então seria create o objeto, vou dar um nome para esse objeto e aí o as é para que eu possa abrir o meu comando para que eu possa executar o que eu preciso. E aí aqui dentro vai ficar contendo tudo aquilo que eu preciso que esse objeto execute ou a criação da tabela. Cada objeto vai ter uma sintaxe um pouquinho diferente. Por exemplo, para criar uma tabela, você não vai colocar um as. Seria mais ou menos assim, ó, create table, vou dar um nome aqui, tabela exemplo, e aí eu já mudo um pouquinho. Abro parênteses, aí aqui eu coloco o campo e assim por diante. Então, cada objeto vai ter a sua particularidade, mas o começo, que é a parte do create do objeto, vai ser sempre o mesmo. Create, qual é o tipo do objeto que eu estou criando e o nome dele. Então eu vou criar essa view. E aí, como eu falei anteriormente, agora eu posso fazer o select direto nessa view. E aí ele vai me retornar sempre todos os produtos que o valor é menor do que 5. O alter nada mais é do que a alteração desse objeto que a gente acabou de criar, por exemplo. Então eu vou copiar ele aqui. Digamos que agora eu não quero ver mais os produtos apenas menor do que 5, quero ver os menores do que 8. Então eu vou mudar aqui para 8 e vou mudar aqui de create para alter. Pronto, simples assim. A sintaxe é muito parecida, só vai mudar a palavra mesmo. Então eu estou dizendo altere a view e o nome da minha view e dentro o script que eu quero que agora passe a executar dentro dessa view. Ao executar aqui, ele faz a alteração do objeto. Se eu fizer o select na view novamente, ele já mudou e está respeitando agora essa nova sintaxe aqui, menor do que 8, o valor menor do que 8. Para fazer o drop, ou seja, não quero mais essa view, não tem mais utilidade para ela dentro do meu banco de dados. Posso excluir. Então eu vou dar um drop, view e o nome da view. View lista produtos. Então ao executar esse comando, ele excluiu a view. Se eu tentar fazer um select nela, ele vai apresentar erro porque ela não existe mais. Pronto, agora você já tem uma boa base para partir para o desenvolvimento que nós vamos fazer agora. O nosso desafio inicial, então, é criar uma procedure que vai receber como parâmetro o código de um produto e a quantidade que deseja vender desse produto, né? A quantidade vendida desse produto. E aí essa procedure ela vai ter uma função bem importante. Ela vai precisar verificar se existe saldo disponível para fazer a venda desse produto ou não. E aí, caso exista o saldo, ela deve nos retornar uma mensagem de que o saldo está disponível e pode concluir a venda. E caso não tenha saldo disponível, retornar uma mensagem dizendo que não dá para fazer a venda porque o saldo não vai dar para esse caso em específico que foi passado do parâmetro. Então vamos fazer a criação aqui dessa procedure. Como a gente viu anteriormente, o create procedure, eu vou chamar aqui de USP verifica estoque. Então ela vai receber aqui, como a gente falou, dois parâmetros. O primeiro é o código do produto, ele é do tipo inteiro. Lembrando que o código do produto aqui ele vai ser passado baseado no que tem cadastrado na tabela de produtos. Então as variáveis aqui devem ser dos mesmos tipos que os campos são dentro das tabelas. Então eu já sei que o campo código do produto ele é um inteiro, então por isso eu estou criando aqui a variável como inteiro também. E ele deve receber também a quantidade vendida, que também é um campo do tipo inteiro. Então a gente vai abrir aqui um bloco de begin end. Tudo que estiver dentro desse bloco begin end é o que vai ser executado dentro da nossa procedure que a gente está criando. Então, o primeiro passo aqui é, uma vez que a gente já vai receber esses produtos, é fazer um select na tabela onde
existe o cadastro do produto, passando como filtro o que a gente recebeu como parâmetro na procedure e verificando se o valor que tem no campo quantidade de estoque lá no cadastro do produto é suficiente para atender a quantidade que a gente recebeu aqui de parâmetro também. Então a gente pode fazer da seguinte maneira. Ó. Vamos começar aqui achando esse produto. Select asterisco from tb produto. Vou executar aqui para a gente ver as colunas. Então vamos lá. Onde o código do produto seja igual ao código do produto que a gente recebeu como parâmetro. E a gente quer fazer o quê? Pegar a quantidade que tem disponível, certo? Para esse produto e jogar esse cara para uma variável para nós podermos comparar com a quantidade que a gente recebeu aqui na procedure. Então, antes disso, a gente vai então criar aqui, declarar uma outra variável, qtd em estoque, do tipo int, e aí eu vou preencher essa variável com esse valor aqui que vai retornar para mim da nossa tabela. E então, eu vou fazer uma verificação. Se a quantidade que veio na variável for maior do que a quantidade que a gente tem no estoque, significa que a gente não vai ter saldo disponível para fazer essa venda. Então eu vou dar um begin end aqui para dentro desse if, identar para ficar mais fácil a visualização, né? Jogando para frente. Eu vou fazer um retorno aqui que vai ser saldo insuficiente. Agora, se esse cara, a quantidade, for igual ou menor que a quantidade de estoque, ou seja, exatamente o inverso do que está aqui, é porque tem saldo disponível. Então, eu vou colocar um else aqui, begin end também para fazer a nossa condição. O que esse else faz? Se esse cara for verdadeiro, ele vai entrar aqui. Se não, ou seja, se a quantidade for igual ou essa quantidade da procedure for menor do que tem no estoque, ele vai passar para o else, que é a segunda condição aqui. E aí aqui dentro a gente vai fazer um print e aqui dentro a gente vai colocar uma frase que saldo disponível. Opa. Pronto. Essa vai ser a nossa procedure. Vou fazer a criação dela. E agora eu vou fazer a chamada dessa procedure. Como que a gente chama ela? Vou colocar aqui o exec, a procedure. Vou passar como produto o produto 2 e vou colocar a quantidade de 5 para ver se tem disponível. Opa, beleza, saldo disponível. Ele já fez toda a regra aqui e viu que tem 5 unidades disponíveis. Vamos confirmar aqui? From tb produto where code produto igual a 2. Olha lá, nós temos 45 unidades desse produto disponível. Vou fazer um teste aqui agora para ver se o inverso também está funcionando. Então eu quero 55. Então nesse caso aqui não é para ter disponível. Olha lá, saldo insuficiente. Beleza, então a nossa procedure aqui, nosso primeiro desafio está funcionando. Ele está recebendo o produto, recebendo a quantidade da venda e verificando se tem disponível no estoque para fazer essa venda desse produto. Mas é importante destacar aqui que, apesar de estar funcionando a nossa procedure, nós temos aqui a criação de uma variável, o preenchimento dessa variável e depois uma condição. Como nós já falamos anteriormente, o DBA ele deve se preocupar sempre com o desempenho dos objetos. Então, quanto menos passos ele precisar executar, mais rápido ele vai ser e melhor para o ambiente como um todo vai ser.
Então, existe uma outra forma que nós podemos fazer esse objeto que ele custe menos para o banco de dados. Então, nós vamos pegar aqui a Procedure, colar aqui abaixo, vamos usar o alter para fazer a alteração dela. E qual que vai ser a lógica aqui? Como a gente já tem o comando que vai retornar esse valor, nós podemos fazer todas essas 3 etapas de uma única só vez. E vai funcionar da seguinte maneira. Então, ao invés de jogarmos para uma variável, nós vamos nos basear nesse select. Então, aqui não vai utilizar a variável. E nós vamos fazer o if direto nesse select. Como que funciona? Eu vou fazer aqui um if, vou abrir o parênteses aqui e fechar aqui, ou seja, o retorno desse select vai ser um valor que vai substituir essa variável nossa aqui, quantidade de estoque. Então, a gente vai pegar a quantidade que veio da Procedure e fazer a mesma regra aqui. E aí a gente apaga aqui de baixo. Note que no final das contas, o que está sendo feito é o mesmo procedimento, só que nós eliminamos 2 passos dentro da nossa procedure. Isso é muito importante para a performance, principalmente quando você analisa um ambiente onde aquele objeto ele é executado dezenas de vezes, centenas de vezes ao mesmo tempo por diversos usuários. Então aqui, resumidamente, ficou: se o que está vindo da procedure, o parâmetro de quantidade, for maior do que o que esse select aqui vai retornar, ele vai dar o saldo insuficiente, se não, ele vai dar o saldo disponível. Vamos fazer o alter aqui e vamos fazer os testes novamente para confirmar. Ao executar o que tem saldo, ele tem saldo disponível, e ao executar o outro, saldo insuficiente. Então a gente conseguiu fazer a mesma regra, porém com 2 passos a menos, o que vai ser excelente para a performance aí do nosso banco de dados. Nós vamos agora para a nossa segunda atividade dentro da nossa procedure. A gente já tem as verificações, mas além da verificação, nós vamos precisar também agora descontar o saldo que existe lá na nossa tabela de cadastro de produto. Então nós vamos nos basear aqui na mesma procedure e vamos apenas acrescentar nela essa parte nova aí do nosso código. Então, quando existir o saldo, que significa que eu vou fazer a venda, então é nesse momento em que eu faço o desconto lá do saldo dentro da tabela. Então ele vai entrar dentro dessa parte aqui. Ele vai dar a mensagem do saldo disponível, ou seja, que existe o saldo, e então nós vamos fazer o update. Tabela TB produto, setando quantidade, vai ser a quantidade menos o que veio na nossa variável quantidade, where code produto é igual arroba code produto. Ou seja, o que esse update vai fazer? Ele vai atualizar a tabela TB produto, jogando no campo quantidade a quantidade que já existe lá, menos a quantidade que está sendo vendida, onde o produto for igual ao que for passado aqui como parâmetro. Então vamos dar o alter aqui e vamos executar a procedure. Então eu vou dar um exec na proc, passando o produto 2, a gente viu que ele já tem 45. Eu vou dar aqui, vou querer sair com 5 de estoque. Notem que além da mensagem do saldo disponível, ele teve uma linha afetada. Se nós formos confirmar, tb produto where code produto é igual a 2. Ele vai estar com 40. Se eu executar novamente, ele vai tirar mais 5. Então, vai cair para 35. E se eu tentar tirar 50?
ele vai dar que não tem saldo, porque a regra que a gente fez lá não permite tirar do estoque se não tiver saldo no estoque. Então ele continua com os 35 aqui. Então essa é a nossa segunda etapa. A terceira atividade que nós temos para fazer dentro dessa procedure é a seguinte situação. Beleza, a gente até agora conseguiu fazer as vendas, né? Se tem saldo disponível, nós tiramos do estoque esse saldo. Mas e se houve uma devolução? Se houve um cancelamento desse pedido que foi feito? Como que a gente vai voltar esse saldo para o estoque? Então, aqui nós temos dois passos a seguir. O primeiro é, eu vou copiar novamente aqui então a nossa procedure. O primeiro passo então é criar um parâmetro novo para identificar se é uma entrada ou saída de estoque. E o segundo é acrescentar a regra que vai devolver ao estoque aquela quantidade passada como parâmetro na procedure. Então, para iniciar aqui, nós vamos precisar criar o parâmetro. Então, eu vou criar aqui já o parâmetro na procedure. Ele vai chamar venda cancelamento. Vai ser do tipo varchar de 1 apenas para nós identificarmos aqui. Um outro ponto interessante. Quando for um cancelamento, ou seja, que vai voltar os dados, vai voltar a quantidade para o estoque, eu não preciso conferir se tem saldo ou se não tem saldo. Então, só por aí nós já vamos matar toda essa regra. Então, esse comando aqui ele vai um pouco mais para baixo. E primeiro agora nós vamos verificar esse novo parâmetro. If o venda cancelamento for igual a V, ou seja, é uma venda, begin, aí todo esse cara vai para dentro dele. Vou indentar aqui para ficar mais fácil. Ou seja, é uma venda, begin end. Então todo esse bloco aqui ele vai pertencer a esse if quando for uma venda, mas se não for uma venda, ou seja, quando ele vier com esse parâmetro diferente de V, ele deve voltar ao estoque aquela quantidade que recebeu como parâmetro. Então, nós vamos utilizar esse mesmo comandinho aqui de update, só que ao invés de tirar do estoque, nós iremos acrescentar ao estoque aquela quantidade. Bom, aqui então nós temos a criação do parâmetro, a verificação se é uma venda ou não. Se for uma venda, vai verificar se tem saldo suficiente. Se tiver, ele vai dar a mensagem e tirar o saldo do estoque. Caso não seja uma venda, ele já vai pular todo esse bloco e vai vir para esse aqui de baixo, que simplesmente é acrescentar ao estoque daquele produto. Então eu vou dar um alter aqui na procedure e vou chamar a execução dessa procedure por produto 2. Vou colocar aqui 100 e ele vai ser um cancelamento, ou seja, ele não vai entrar no estoque, ele não vai sair do estoque, ele vai entrar. Ao executar, ele alterou uma linha. Se nós fizermos aqui um select na tabela, onde o código do produto seja igual a 2, nós podemos ver que ele passou para 135. Se eu executar a procedure aqui, falando que é uma venda, eu quero vender 100 agora. Ele deu o saldo disponível, afetou uma linha, ao executar aqui de novo, ele voltou para 35. Então, nós conseguimos acrescentar aí mais uma funcionalidade na nossa procedure. Vamos deixar agora então todo esse processo com uma cara um pouco mais profissional. Até agora serviu para que nós pudéssemos aprender alguns conceitos, algumas lógicas e ver já algumas boas práticas de desenvolvimento. Mas na vida real não é muito bem assim que funciona, principalmente quando a gente se fala de estoque, de contas, enfim. É importante você ter em mente que quando se trata desses assuntos, geralmente os usuários eles precisam consultar algum tipo de histórico do que foi feita a movimentação. E do modelo que a gente fez até agora não é possível, não existe nenhum histórico das alterações. Então, pensando nisso, nós vamos desenvolver uma nova procedure que vai fazer
tudo aquilo que a gente já fez até agora, mas de um formato diferente, com uma lógica um pouco diferente, para que seja possível lá na frente gerar alguns relatórios, alguns selects para verificar o histórico das alterações dos produtos, ok? Então nós vamos começar aqui primeiramente criando essa tabela. Eu já criei aqui no banco, mas ela é uma tabelinha que vai armazenar as movimentações que nós fizermos no estoque. Ela vai conter aqui o código, um ID para a identificação da movimentação, o código do pedido que está sendo feito, um código do produto, qual é a data dessa movimentação, a quantidade da movimentação, o tipo, se é uma entrada ou saída de estoque, qual que é o saldo anterior a esse lançamento e qual é o saldo atual contando com o valor desse lançamento. Esses dois campos são muito importantes para lá na frente nós podemos fazer aí esse histórico, né? Acompanhamento do que entrou, do que saiu aí dia a dia. Então nós vamos iniciar aqui a criação da nossa procedure, create proc, usp, estoque, move de movimentação. Então ela vai receber como parâmetro o código do produto, sempre com arroba na frente para identificar que é uma variável. Ele vai ser int, igual nós tínhamos no anterior. Qual é a quantidade? Vai ser um int. Qual que é o tipo da movimentação? Que vai ser um varchar de 1. E aqui também nós vamos precisar do código do pedido, que vai ser também um inteiro, e a data do pedido, que vai ser um small date time. Então essa é a estrutura aí de parâmetros da nossa nova procedure. Bom, o primeiro passo agora é identificar qual que é o saldo anterior a esse lançamento, para esse produto, para que então nós possamos ter todos os campos necessários para fazer o nosso insert na tabela. Como que a gente vai fazer isso então? Eu vou criar uma variável chamada saldo anterior, vai ser do tipo inteiro, e vou preencher ela, vou preencher essa variável com o saldo atual from tb move estoque, ou seja, que está registrado na minha tabela de estoque, where código produto é igual ao produto que eu estou verificando. Bom, dessa forma, nós iríamos retornar qual que é o saldo atual, mas ainda está incompleto. Nós precisamos ainda pegar somente o último saldo atual desse produto. Então, nós vamos dar aqui um order by data desk, ou seja, ordenando pela data do maior para o menor. Só que eu quero pegar somente o último, então eu acrescento aqui também um top 1. Então eu quero, selecione o primeiro saldo atual da tabela Move Estoque desse produto, ordenando por data decrescente. Então com esse select aqui, nós vamos preencher o saldo anterior. Agora nós vamos executar o insert. Insert into tb move estoque os valores. Então, o ID ele é um campo inteiro primary key. Nesse caso aqui, ele não é um autoincremento, então nós vamos ter que passar. Como eu sei que a tabela está vazia, ele vai ser o código 1. O código do pedido a gente já tem aqui como parâmetro. O código do produto nós também já temos como parâmetro. A data também temos como parâmetro, que é a data do pedido. A quantidade nós também temos como parâmetro. O tipo da movimentação nós também temos como parâmetro. O saldo anterior nós
acabamos de pegar na outra variável, né? Então nós já recuperamos. E o saldo atual é o saldo anterior mais a quantidade que está entrando aqui na Procedure, certo? Não é muito bem por aí. Vamos verificar aqui direitinho. Então, ó, vamos lá, vamos recapitular aqui. Lembrando que pode ser uma entrada de estoque ou uma saída de estoque. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é verificar, é uma entrada ou é uma saída? Então, vou fazer aqui, if @tipmove. Se for uma entrada, begin end. Se não, ele é uma saída. Begin end. Vou deixar comentado aqui, só para ficar fácil de identificar, de raciocinar. Então vamos lá. É uma entrada? Beleza. Então esse código aqui cabe, porque ele está somando no estoque. Então vou colar ele aqui dentro. Então ele vai simplesmente adicionar o saldo aqui no estoque no campo saldo atual, certo? Mas reparem que, como eu falei que esse é o primeiro registro da tabela, o que vai vir preenchido aqui nesse saldo anterior? Se eu vou fazer esse select e não tem nada na tabela preenchido, essa variável ela vai ficar vazia, ela vai ficar nula. Se a gente executar o comando, ele não retorna nenhuma linha. Então esse cara aqui ele vai ficar sem nada dentro, não vai nem ter um valor nulo, né? Não vai ter nenhum registro nulo. Ela vai simplesmente não vai existir nada dentro dela. Quando a gente passar ela aqui no saldo anterior, ele vai apresentar erro para fazer o insert. Se eu colocar um snu aqui, para se for nulo retornar zero, também não vai funcionar, porque não é o caso. Ele não está retornando nulo, ele simplesmente não está retornando. Então, para evitar esse tipo de erro, nós temos que setar a variável com o valor padrão. Então, eu estou colocando aqui o valor zero para ela. Então, ela vai começar com zero, e aí aqui ela vai ser preenchida com o valor que retornar da tabela para nós. Se retornar 10, ele vai preencher com 10 e vai inserir 10. Mas, se não existir nenhum registro na tabela, ele não vai retornar nada. Como ele não vai retornar nada, o saldo anterior já está zero. Então, ele vai preencher aqui o saldo anterior com zero e no saldo atual ele vai fazer o zero mais a quantidade que está entrando aqui no estoque. Então, dessa forma aqui, a gente consegue tratar essa parte da entrada. Agora, se for uma saída, nós devemos primeiro verificar se existe saldo para fazer essa saída, correto? Então nós vamos ter que fazer aqui um if saldo suficiente, deixar marcado aqui. Begin end. Vamos pensar aqui numa forma mais simples, baseado no que a gente acabou de ver na outra execução que nós fizemos aqui, na outra criação de procedura que nós fizemos. Então eu posso pegar o arroba quantidade, se ele for maior, vou apagar esse cara e vou fazer o select aqui. A gente vai utilizar esse mesmo cara aqui do saldo anterior. Por quê? Porque eu preciso saber se o saldo atual desse produto, ou seja, do último lançamento, ele tem disponível para fazer essa venda. Então, eu não vou jogar para variável, eu vou simplesmente pedir para retornar aqui esse último registro. Então, se a quantidade que está sendo feita a saída, ou seja, está vendendo, é maior do que o saldo atual, ele vai me dar um print aqui com a mensagem de que sem saldo disponível. Agora, se isso não for verdade, ou seja, se eu tiver saldo disponível, eu vou fazer então a movimentação, que nada mais é do que pegar esses caras aqui, colar aqui dentro, que ele vai fazer basicamente a mesma coisa, só que a diferença é aqui no final.
que ele não vai somar. Ele vai subtrair porque ele está tirando do estoque. Então, essas são as regras necessárias para cobrir todo o enunciado que nós tivemos aí. Então, ele vai receber essas informações como parâmetro, vai verificar, é uma entrada de produto, ou seja, estão devolvendo, ou é uma compra nova que vai acrescentar ao estoque desse produto? Beleza, pega o saldo anterior, o saldo atual desse produto, como sendo o saldo anterior, e faz a conta aqui para fazer o insert na nossa tabela de estoque. Se for uma saída, ou seja, uma venda, primeiro ele verifica se tem saldo, se não tiver saldo ele não permite, mas se tiver saldo, ele vai descontar dentro da nossa tabela aqui de movimentação de estoque, fazendo mais um registro, mais um lançamento dentro da nossa tabelinha, descontando aqui o valor que foi passado como parâmetro. Então eu vou fazer a criação, é que eu já tenho criado a procedure, já tenho criado o campo aqui fora. Então nós podemos fazer o seguinte, jogar esse cara para fora, porque independente de qual ele entrar, ele vai ser utilizado. Assim a gente não precisa fazer um declare aqui e um declare aqui embaixo. Então a gente pode deixar ele aqui por fora. Pronto, feita a criação. Então eu vou fazer aqui um exemplo de execução desse cara. O produto vai ser o 2, a quantidade vai ser 5, o tipo de movimentação vai ser uma entrada, o código do pedido é o pedido 10 e a data vai ser o dia de hoje. Pronto, inseri, vou fazer um select na nossa tabelinha de estoque. Pronto, foi inserido. Como vocês podem ver, o saldo anterior ficou 0 e o saldo atual é 5. Vamos fazer mais uma execução. Agora ele vai entrar com o pedido 11 com a quantidade mais 15. Mas antes eu preciso fazer um ajuste que é para pegar o maior código aqui, porque a gente acabou deixando ele fixo. Então, para facilitar aqui todo o procedimento, eu vou deixar como identity de 1 para 1 essa tabela de move estoque. Ela não tem nenhuma informação dentro dela. Opa, vou dar um drop table. E vou fazer a criação dela aqui novamente. Pronto, agora ela está com alto incremento. Assim eu não preciso mais passar esse ID aqui, ele vai fazer um incremento automático para nós. Então vou dar o alter aqui na procedure. Pronto, então vou verificar aqui, não tem nada. Vou fazer o primeiro insert. Pronto, tem 5. Vou fazer agora aqui o próximo. Inseriu de novo. Pronto. Ele já inseriu novamente. Inseriu uma linha nova. E a gente pode ver aqui que a quantidade de entrada foi 15. Ele tinha 5 e agora passou a ter 20. Agora nós podemos fazer uma saída. Vai ser o código do pedido 12. Ou o código do documento. Ele vai sair 3. Que ser uma saída. Pronto, executado. Ao fazer o select, ele fez a conta aqui certinho para a gente. Bom, agora nós já temos aqui um ambiente diferente do que a gente tinha anteriormente, mas agora muito mais com cara profissional. É assim que funciona de fato em muitos dos sistemas de mercado por aí. Nós ainda temos mais uma atividade a ser feita aqui dentro dessa procedure para que ela fique redondinha, como deve ficar de fato aí nos ambientes de produção dos clientes, dos sistemas em si. Vamos imaginar que agora nós podemos inserir aqui uma nova saída com data do dia 19. Vou executar aqui, ele vai fazer a conta para a gente. Ficou dessa forma. Ele fez a conta aqui, mas como vocês podem ver, está um pouco confuso. Porque se você olhar na sequência, ele começou com um saldo anterior de 5
por que ele começou com um saldo anterior de 5 se esse lançamento é do dia 19, ou seja, ele deveria ser o primeiro? Então, tem duas situações aqui que nós precisamos ter atenção. A primeira é que, como vocês podem ver aqui a data, desses 3 primeiros, elas estão com hora, minuto e segundo igual. Então, qual desses 3, de fato, é o último lançamento, para que eu possa pegar o valor correto para fazer o cálculo? Então, antes de corrigir o problema da data aqui, de pegar o saldo anterior, nós precisamos corrigir qual é a real ordenação para saber de fato qual que é o último lançamento que foi feito. Então, lá no nosso select de saldo anterior, além de ordenar pela data, nós temos que ordenar por mais um campo, ou seja, qual que é a movimentação que foi feita por último. Pode ser o código do pedido? Em alguns casos, sim, mas não é o ideal. Por quê? Pode ser que eu lance um pedido com um código para trás, que ficou um buraco no meu range de códigos, e eu posso lançar com código para trás, vai bagunçar todo o saldo. Como a gente criou o campo ID sendo um autoincremento, ele vai só crescer, ou seja, cada novo lançamento vai ter o valor maior do que o anterior. Então, através dele, nós conseguimos saber qual de fato foi o último lançamento daquele dia. Então, além da data, nós precisamos também ajustar, colocar por ID a ordenação. Então, nós vamos vir aqui no nosso select do saldo anterior e, além da data, colocar que também é o ID desk. Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou colocar aqui embaixo também. Vou quebrar aqui para ficar mais fácil para visualizar. Vou colocar aqui também. Pronto, agora nós já temos a correção para esse problema aqui de qual dos 3 é de fato o saldo anterior que nós devemos pegar. Mas agora é muito comum. Digamos que eu tenho um pedido que foi feito há dias atrás que não foi lançado no sistema. Eu sabia que tinha saldo, fiz a venda para o meu cliente e não ia, por conta de não lançar no sistema, deixar de fazer a venda. Mas agora eu preciso colocar isso para dentro do sistema com a data correta, com a data que foi feita a venda. Então ele entrou aqui com uma data de um dia antes. Vai estar certo essa conta? Não. Então a gente precisa ter um passo a mais, que é fazer o recálculo desses casos retroativos. Então, para fazer o recálculo desses casos retroativos, nós vamos desenvolver uma nova procedure que vai reordenar esses lançamentos e vir fazendo a conta de mais e menos, dependendo da movimentação, para nos dar o saldo correto. E nós vamos fazer isso agora. Essa, então, é a nossa procedure que vai fazer o recálculo do estoque para correção do saldo desse produto, como a gente acabou de verificar. Então, eu já tenho ela desenvolvida aqui, eu vou estar explicando aí detalhadamente o que faz cada parte dela. Então, ela vai receber o código do produto como parâmetro, como vocês podem ver aqui, do tipo inteiro. Fazer uma série de criação de variáveis aqui, que eu vou estar utilizando aqui no decorrer do script que foi criado. E vou setar o saldo anterior com 0 aqui. Vocês já vão entender mais ali na frente porque a gente está fazendo isso. O primeiro passo aqui é zerar o saldo anterior e o saldo atual então da tabela, uma vez que nós vamos recalcular todo o estoque desse produto. Feito isso, nós vamos abrir um cursor, que nada mais é um loop em um conjunto de registros que nós determinarmos. Então vai ser feito um select na tabela de estoque, de movimentação de estoque daquele produto, ordenando por data e ID. E aí ele vai retornar para nós essas colunas aqui que nós vamos utilizar para fazer as regras aqui necessárias para fazer o cálculo de estoque. Então, o retorno desse comando aqui serão as 4 linhas que nós temos de movimentação, as 3 do dia 20 e aquela que nós fizemos do dia 19, que está com a ordem errada. Então, vai retornar esse cara aqui já ordenado da forma correta, começando pelo dia 19 e depois partindo para o dia 20, de acordo com o ID. Então, aqui a gente abre esse cursor, ou seja, a gente vai fazer um loop, percorrer linha a linha desse cursor para ir fazendo o cálculo de mais e menos e atualizando os valores desse produto. Então, inicialmente nós vamos fazer aqui uma verificação do saldo anterior. Como nós acabamos de zerar esse saldo anterior lá em cima, ele vai vir, o primeiro vai vir zerado, né? Então ele vai verificar aqui daquele produto, onde seja menor que a data e menor que aquele ID, ou que seja menor daquela data.
É a condição que a gente precisa fazer aqui para pegar sempre o anterior ao registro que a gente está percorrendo ali do cursor. Então ele vai retornar e vai preencher essa variável nossa aqui, saldo anterior. Feito isso, ele vai verificar, é uma movimentação de entrada? Se for, ele já vai fazer o update no campo saldo anterior, jogando o saldo que nós pegamos aqui em cima, e no saldo atual, como é uma entrada, fazendo o saldo anterior mais a quantidade que está registrada nessa linha do loop que nós estamos percorrendo. Vai fazer o update naquele ID específico. Se for uma saída, o procedimento é o mesmo. A única diferença é que no saldo atual, ao invés de somar, ele vai subtrair a quantidade daquela linha que nós temos. E aí ele vai passar aqui para a segunda linha do cursor, vai voltar aqui para cima, fazer toda a regra novamente, vai passar para a terceira linha e assim por diante, até finalizar a execução aí de todas as linhas desse cursor nosso. Se nós verificarmos aqui então, o produto 2, ele está daquela forma errada, porque esse cara aqui, que é o inicial, ele deveria começar com 0. Na verdade, ele começou com um saldo daqui por conta da ordem de lançamento. Então, ao executar essa procedure agora, ele vai fazer passo a passo isso que a gente acabou de ver aqui. E ao executar novamente o select, você pode perceber que ele corrigiu para nós aqui. Então, ele começa no dia 19 com saldo 0, é uma entrada, então a quantidade de 3. O segundo lançamento é uma entrada de 5, o saldo anterior era 3, 5 com 3, 8, certinho. O terceiro lançamento ele tinha 8 de saldo, é uma entrada com mais 15, deu 23, bateu. E o último lançamento era uma saída, tinha 23, saiu 3, ficou 20. Então vocês podem ver que agora essa procedure ela vai estar recalculando os saldos, mesmo que nós tenhamos lançamentos retroativos na nossa tabela. Um outro ponto interessante é que você pode pegar essa procedure e colocar ela para ser executada após ser feita a movimentação na nossa procedure aqui de movimentação. Então, todas as vezes que fizer uma movimentação aqui, você pode também, dentro dessa proc que nós temos de movimentação, chamar a procedure de recálculo de estoque e passar o produto aqui de parâmetro. Então, ao fazer a movimentação, após terminar isso, ele vai chamar a procedure de recálculo e vai refazer todo o recálculo. Então, mesmo que você tenha uma movimentação nova com data retroativa, ao final da execução desse processo, ele já vai recalcular todo o estoque e vai corrigir os saldos lá de acordo com a ordem que você precisa. Com isso, nós finalizamos então o desenvolvimento dessa nossa procedure. Ela vai gerar o movimento de estoque, que vai nos permitir verificar primeiro se tem saldo ou não no estoque. Caso tenha, ele vai tirar ou acrescentar o saldo ao estoque, de acordo com o que a gente passar aqui de parâmetros, e vai também, nos casos retroativos, fazer o recálculo desse estoque para que ele fique com o saldo correto e não gere nenhum tipo de problema. Ao tirar um relatório, as pessoas vão conseguir ver exatamente a cada dia o que entrou, o que saiu, e a conta vai bater certinho ali no final e vai exibir as informações da forma necessária. O DBA deve ter em mente que existem várias formas de se chegar na mesma informação, se chegar no mesmo resultado, mas ele deve priorizar a forma que traz a melhor performance sempre. Então, procure encurtar os processos, evitar passos desnecessários, para que não somente você possa chegar no resultado final desejado, mas que também esse objeto ou esse desenvolvimento que você fez não venha a prejudicar o desempenho do ambiente em si e da aplicação, que é o principal. Existem muitos profissionais que trabalham especificamente dentro do banco de dados SQL Server para desenvolver. É muito comum algumas empresas terem uma equipe interna de TI, a qual tem algumas pessoas capacitadas para desenvolver dentro do SQL Server, porque muitas vezes as aplicações não atendem 100% da necessidade da empresa. Algumas aplicações não podem ser alteradas para atender a algo específico daquele ramo ou do que aquela empresa faz. É importante que essas empresas tenham pessoas capacitadas para desenvolver, sejam relatórios, sejam ajustes customizáveis que são feitos dentro do banco de dados através de triggers, de procedures, fazer alguns tipos de alertas, alguns robôs de alertas. Ao executar determinada ação, determinado funcionário deve receber um e-mail, enfim.
Isso é feito e pode ser feito dentro do banco de dados. Então existe uma gama muito grande de profissionais que trabalham exclusivamente com isso. Mas o DBA SQL Server, que trabalha especificamente e é especialista na parte de administração, também precisa conhecer essa parte de desenvolvimento, porque no final das contas, uma query mal escrita, uma procedure pesada pode influenciar no desempenho como um todo, no desempenho geral do servidor. Então é importante que o DBA que trabalha com administração também saiba, também conheça desenvolvimento, para que ele possa não somente corrigir alguns problemas que ele identifica para melhorar o desempenho do ambiente, como também para sugerir algum tipo de modificação, seja na aplicação ou qualquer outro local, para que a performance do banco de dados possa ser a melhor possível sempre. O leque de opções é enorme, você pode desenvolver desde uma simples função que vai retornar alguma informação do banco para você, como criar algum mecanismo, alguma procedure ou trigger que vai modificar algum comportamento padrão da aplicação, como até mesmo criar algum tipo de dashboard, algum alerta por e-mail, que você pode otimizar o trabalho dos funcionários, dos colaboradores da empresa, de maneira que automatize algum processo ali que a aplicação por padrão acabe não fazendo. No vídeo de hoje nós falamos sobre algumas dicas de como você deve fazer o desenvolvimento dentro do banco de dados da SQL Server, e também foi comentado algumas coisas em relação à performance que são muito importantes dentro desse ambiente aí de dados. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu curtir, o seu comentário, se inscreva no canal, acompanhe os nossos vídeos. Até a próxima, tchau!